Boa tarde a todos, colegas auditores fiscais aqui presentes no auditório da Datimetro e colegas também que estão online. Meu nome é Tolstói Nolasco, eu sou diretor do IAF de Assuntos Tributários e Fiscais. Estamos dando início a um novo ciclo de atividades do IAF, de palestras. Já existe um ciclo de atividades desenvolvido pela Diretoria de Aposentadorias e Pensões, mas numa linha muito mais assim de eventos, né, de festividades, de talentos, colegas que têm alguns talentos artísticos e se apresentam nesses eventos que eu acredito que tem sido bastante exitoso e com uma frequência bastante, vamos dizer assim, bastante acentuada. Hoje nós vamos iniciar um outro ciclo, um ciclo de atividades com palestras envolvendo temas técnicos, né? E para iniciar esse tipo de atividade, nós convidamos uma pessoa muito especial, uma colega nossa aposentada, né? Eu tenho aqui um pequeno currículo dela, Ana Rita Sacramento, ela é auditora aposentada. Me lembro de Ana Rita por longos anos lá em Feira de Santana, né? Estive lá várias vezes, fazendo algumas atividades também de treinamento, e ela sempre nos recepcionou lá com bastante gentileza, com bastante afetividade. Então, como eu disse, ela é auditora fiscal aposentada, ela é doutora em administração pela Universidade Federal da Bahia e professora adjunta da Escola de Administração da mesma universidade. Além disso, Ana Rita é vice-coordenadora do colegiado do curso de graduação tecnológica em gestão pública e social e líder do grupo de pesquisa Observatório de Finanças Públicas, cadastrado na plataforma do CNPq. Ela desenvolve uma linha de pesquisa nessa área de administração pública e sociedade, interação com a sociedade, que é muito importante a universidade desempenhar esse papel, e é autora de diversos artigos relacionados com a temática das finanças públicas e orçamentos, né? Então, seja bem-vinda, Ana Rita. Estamos aqui com bastante expectativa em relação a esse tema, e acho que temos muitas perguntas para lhe fazer depois que você encerrar a sua palestra, né? Então, eu passo a palavra à Ana Rita, e peço aqui ao pessoal do apoio que disponibilize o material que vai ser utilizado para a exposição. Boa tarde, colegas. Que alegria ter sido convidada pelos colegas do IAF para compartilhar com vocês um tema que, na minha visão, é de extrema importância para a sociedade, para o país, especialmente nesse momento que passamos, que é a questão do orçamento público. Então, a minha palestra tem como título Orçamento, Monstro Enorme, Admirável Peixão. Em busca dele, todos lançam o arpão. Não é uma frase minha, vocês devem ter observado, que é uma expressão que está ali espiada. Essa expressão é de Victor Hugo, está no livro de Giacomoni, o livro que trata de orçamento. E logo pelo título já dá para a gente perceber, né, do que eu quero falar. Orçamento é disputa. Orçamento envolve política, né? Então, quem tem o seu arpão maior, geralmente tem levado a maior fatia do nosso orçamento. Desafiador o tema, mas importante que a gente enfrente. Muitas vezes a gente acha o assunto espinhoso, desinteressante até, difícil, mas por ser um tema que mexe na vida cotidiana nossa, o dia a dia nosso está sendo regulado, administrado também pelo orçamento público, convém que no nosso dia a dia também nós dediquemos algum tempo a esse tema. E aí? Bom, para falar de orçamento, quando o pessoal me falou, a Domícia me falou sobre falar sobre orçamento, eu pensei, poxa, mas para falar de orçamento, eu tenho que pensar, é um conceito, mas que ele não vive no vácuo. Ele se alicerça em dois outros
macros conceitos. Então, para falar de orçamento, necessariamente eu tenho que me reportar à questão do Estado. E, em seguida, a questão de governo. Nesse sentido, a gente começa a pensar no Estado, né? Vamos fazer essa linha, do maior ao menor. Então, Estado, governo e orçamento. Quando a gente pensa no Estado, a gente vai pensar por que vivemos no Estado? Por que criamos o Estado? O que é que legitima essa instituição a ponto de ele regular e decidir muitas coisas até a respeito da nossa vida? Aí, quando a gente vai buscar, né, alicerçar essa origem do Estado na literatura, a gente vai encontrar os teóricos naturalistas e os contratualistas, né, apresentando cada um deles, de acordo com a sua visão, o que levou a sociedade, aos homens, né, a abrir mão de sua liberdade para criar esse ente chamado Estado. Então, a gente encontra no naturalismo, principalmente os estudos de Aristóteles, de Cícero, de São Tomás de Aquino, que vai dizer, olha, o Estado nasceu por uma necessidade humana. O homem é um ser social. Ele não sobrevive senão em sociedade. De um jeito ou de outro, esse Estado teria que nascer. Então, o Estado como uma necessidade humana, mas necessidade para viver em grupo. Por outro lado, a gente vê dentro dos contratualistas, e aí a gente vai destacar principalmente Hobbes, Locke e Rousseau, são teóricos que certamente vocês já estudaram na faculdade, de vez em quando a gente retoma eles também em outras discussões. Eles vão dizer o seguinte, olha, o Estado não é nem essa necessidade humana apenas, ele é um acordo de vontades entre esses homens. Então, os homens criaram, a sociedade reivindica esse Estado, legitima ele por meio de um acordo de vontades. Alguns vão chamar de acordo por meio de um contrato, outros autores vão chamar isso de pacto. Seja uma coisa ou outra, chega um tempo em que esses homens, vivendo isolados, vão se dar conta de que não poderiam continuar daquela forma. Mas a quem? Quem seria o ente que vai dirimir esses conflitos? Então, aí é que surge o Estado, que para Hobbes, ele nasce porque o homem, no seu estado natural, no seu estado de natureza, é ruim, é egoísta, é lobo do próprio homem, e por isso ele precisa desse Estado para sobreviver em relação aos ataques dos outros lobos. A gente vai encontrar em Locke dizer, não, eles não são tão ruins, não, e nem são todos que são ruins, mas precisa se proteger, porque esse excesso de liberdade de todo mundo não garante a vida, não garante a liberdade, não garante a propriedade. É por isso que a gente vai dizer que Locke é o precursor do liberalismo, porque ele vai dizer o tipo de Estado, diferentemente de Hobbes, que vai dizer que esse Estado precisa ser um leviatã, que os homens deveriam abdicar das suas escolhas individuais em prol desse Estado. Então, esse leviatã mandaria, dominaria, decidiria sobre todos os enclaves de nossa vida. Locke vai dizer que não, nem tudo. O Estado tem que ser, aí a gente já vai pensando no liberalismo que vai surgir a partir daí também um liberalismo econômico, que vai sustentar as ideias da economia. Esse Estado tem que ser mínimo, caberá a ele garantir a vida, a liberdade e a propriedade. Pronto. Vem Rousseau também, nessa mesma perspectiva, dizer que realmente é um acordo de vontades, mas esse acordo degenerou o homem. Diferente de Hobbes, que está dizendo, olha, o homem é o lobo do próprio homem. Rousseau vai dizer, não, ele é um bom selvagem.
Mas na hora que criou essa sociedade, esse homem ficou corrompido. Então, quem corrompe, para Rousseau, o homem é a própria sociedade. Olha que confusão que se tem aí. Mas, né, concordando ou não com uma dessas teorias, porque, na verdade, são teorias, são abstrações que se faz, a verdade é que o Estado existe, né? E como tal, né, a gente define sempre o Estado como uma organização política, jurídica, criada para quê? Para realizar o bem coletivo. Não importa se o bem coletivo para Hobbes estava em deixar todas as decisões na mão do Estado, ou se esse bem coletivo é um bem coletivo, mas olhando as individualidades de cada um, como pensaria, como pensou o Locke, mas a verdade é que, seja o que for, né, essa organização político-jurídica é criada para realizar um bem comum, um bem coletivo, um bem público. E, para isso, precisa de alguém, porque se o Estado é um ente político-jurídico, um ente político-jurídico não faz nada, ele não tem vida, quem vai fazer? Aí surge a necessidade do Estado. Então, é o governo, a função política do Estado, que é exercido por um grupo de pessoas. Somente um grupo de pessoas pode administrar, pode fazer uma gestão. E esse grupo de pessoas, ele não é desprovido de uma orientação política. Lembremos sempre disso. Quem quer que esteja no governo, ele tem sim uma orientação política. E essa orientação política vai definir, inclusive, os tipos de políticas públicas que serão adotadas. Então, nesse sentido, esse governo que exerce com uma orientação política o poder no Estado, né, ele deve, então, fazer... Aí entra o conceito do orçamento. Esse governo vai desempenhar essa função de que forma? E aí a necessidade do recurso, a necessidade do orçamento. Então, o orçamento vai ficar sempre sendo esse conceito que vai fazer essa ponte entre o Estado e o governo. Então, se a gente quer conhecer, né, olhar, conhecer a cara de um governo, a gente tem que olhar o orçamento. No orçamento, a gente sabe quais são as políticas que estão sendo prioritárias, para onde que está sendo levado o dinheiro público. É o orçamento que o governo se revela. É no orçamento que ele demonstra efetivamente o que ele veio fazer. Tá? Mas, quanto a esse tamanho do orçamento, né, e a dimensão dessa intervenção na sociedade por meio do orçamento, existe na literatura das finanças públicas um contraponto. Aliás, daí em diante vai ser só contraponto. Porque aqui não tem como dizer quem está certo, quem está errado, o que é melhor, o que é pior. Né? Serão visões, serão identificações, formas de a gente ver o mundo. Visão de cada um é que vai fazer escolhas. Então, o contraponto que eu chamo de clássico das finanças públicas, clássicos porque o mais antigo, né, é daí que as coisas emergem, é entre as ideias do liberalismo e as ideias do keynesianismo. Então, aqui a gente tem, de um lado, Adam Smith, né, pegando toda um pensamento lockeano que vimos lá, do liberalismo político de Locke, e vai nos alertar que quando o governo, por exemplo, né, sabe que pode tomar empréstimo, esse governo vai se dispensar de poupar, e ao passo que ele sabe que não tem essa possibilidade, ele vai precisar economizar. Então, daqui a gente já vai vendo que as ideias do liberalismo econômico, quanto ao orçamento, é de um orçamento mínimo, é de um orçamento equilibrado, é de um orçamento que vai fazer apenas aquelas funções que Locke falou lá atrás: proteger a vida, a propriedade, dar segurança, garantir a justiça. É nisso que se resume o Estado. E essas ideias do Smith, né, que tem aquela frase célebre dele,
que fala que o bem coletivo não vai ser realizado pelo Estado. Será a soma, né, do bem individual, de cada um buscando o seu bem particular, que vai gerar o bem coletivo. Tem uma frase que ele diz: não espere do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro, né, o seu jantar, mas da necessidade que eles têm, né, da sua produção, do seu sustento, que isso vai chegar até você. Mais ou menos nesse sentido que Smith vai dizer, chamando a atenção do amor próprio de cada um, que a soma desses amores, digamos assim, faria o bem coletivo. E são essas linhas, essas ideias do liberalismo que vão prevalecer por longos anos, né, por muitos e muitos anos, na nossa economia, que vai orientar a ação dos estados, de um modo geral. Isso até que aconteça a crise, né, lá dos anos 30. Né? E aí, todo um ideário, todo um arcabouço, né, sustentado, defendido durante tantos anos, começa a ser questionado por Keynes. E aí, Keynes vai dizer, olha, estamos em crise, o mundo está todo em crise, o desemprego batendo a porta, as ideias que prevalecem são as dos liberais, existiria uma mão invisível, né, para que regulasse no seu tempo, no tempo necessário, esse sistema de preços regularia toda uma demanda e toda uma oferta. Aguardemos, então, essa mão invisível. Só que Keynes vai nos alertar, no longo prazo, todos nós estaremos mortos. Então, não dá para o Estado ficar parado enquanto as coisas estão acontecendo. Então, no momento em que o capitalismo entra em uma crise tremenda, porque, de um lado, a crise econômica, do outro lado, né, da cortina de ferro, a ameaça do comunismo. O que é que vai fazer? Então, quando Keynes surge, né, ele vem meio assim, ele é visto como um salvador, digamos assim, do capitalismo para aquele tempo, por alguns. Né? Outros vão criticar essa forma de intervenção e de defesa de Keynes pelo Estado interventor. Aí ele vai lembrar, poxa, há épocas, lugares em que não haverá estradas, estaleiros, e ele vai dizendo portos, canais, obras de irrigação, hospitais, se o governo não criar tudo isso. Então ele vai dizer, olha, a solução para a crise passa pelo Estado. Esse Estado tem que ser um Estado produtor, um Estado que faça investimentos, ainda que seja a custo de muito endividamento, de déficit, mas o Estado deve operar para acabar com essa crise. E, né, no momento em que estava todo mundo sem ter para onde olhar, para o que fazer, como digo para vocês, do outro lado da cortina de ferro, uma ameaça terrível das ideias do comunismo, ninguém sabia ao certo o que se passava por lá. Então, quando Keynes apresenta esse ideário, é meio que, né, os governos vão todos, a partir de então, usar o receituário de Keynes para sair, então, dessa recessão. Né? Esse debate continua. Como eu disse para vocês, eu chamo ele de clássico pela época, mas se a gente for olhar hoje também na literatura, esse debate entre o tamanho do Estado, até que ponto o Estado pode, né, não se endividar, não investir em outras áreas sociais, e o pensamento de Keynes, né, que o Estado tem que fazer tudo isso, porque ele fazendo, ele gera emprego, ele gera PIB, ele gera crescimento e por aí vai. Isso acontece ainda nos dias de hoje. Por isso que eu digo, é o eterno contraponto. Então, hoje a gente encontra, por exemplo, né, vocês vão encontrar muitos outros estudiosos, muitos outros autores que vão tratar dessas questões e vai estar sempre vendo um contra o outro. Aqui eu trouxe dois, porque eu estudo muito hoje o pensamento de John Rawls, que é um americano, o daqui também é americano, Robert Nozick. Mas John Rawls ele vai defender, né,
uma liberdade dentro do seu ideário, ele vai dizer, vai defender a liberdade igual para todos e uma igualdade, mas uma igualdade calcada no princípio da diferença. Então, no pensamento de John Rawls, o governo deve atuar também para evitar as desigualdades sociais, semelhante mais ou menos o que Keynes lá também defendia. Lembrando que tanto John quanto Robert, eles são da linha dos liberais. O que diferencia é o nível de intervenção que cada um deles vai defender. John Rawls, por uns acusado de ser um liberal e por outros de ser uma pessoa simpática às ideias do socialismo, né, por exemplo. O Robert Nozick, ele vai publicar, ambos publicam aqui por volta dos anos de 1970 e poucos, né, e morrem também em 2002. Então, vocês percebam como eles são mais contemporâneos nossos do que o Smith, do que o Keynes. Tá? Então, Nozick vai voltar às ideias de Estado mínimo, e ele vai ser extremamente combativo às ideias de John Rawls de que deveria o Estado trabalhar para evitar as desigualdades. Ele vai chegar ainda a dizer, o John Rawls, né, que uma certa desigualdade é até importante, mas isso a depender das condições, desde que as oportunidades tenham sido iguais para todos. Mas o Robert Nozick, ele vai combater isso. Ele vai dizer que, de forma alguma, né, o Estado deveria atuar nesse sentido. Então, ele vai defender exatamente como Locke, exatamente como Smith, né, liberdade, vida e propriedade. Direitos naturais seria, né, nessa visão, o limite de atuação do Estado. Qualquer coisa mais que isso iria deslegitimá-lo, tá bom? Então, é só para que a gente possa pensar que o discurso, né, como é que chama? O duelo entre ideias não ficou, né, restrito àquele pensamento lá da nossa crise de 1930, tá? Então, dentro do que Keynes traz, dentro do que o Rawls traz, né, que é a linha que eu mais, digamos assim, que eu mais atuo, que eu mais me identifico, mas, como eu digo a vocês, aqui não tem nada de certo ou errado, cada um vai escolher a sua posição. O que eles estão chamando a atenção é que o Estado precisa fazer intervenção porque, diferentemente do que se pensa os teóricos do liberalismo, o mercado, por si só, é incapaz de promover o bem coletivo. Se o Estado foi criado para isso, com esse intuito de ser criado para realizar o bem comum, e o Estado se furtar isso e deixar tudo em mãos do mercado, a gente não vai alcançar esse bem coletivo. E vai ser apontado na literatura, né, razões para essa intervenção, né? Então, dentre essas razões, eu destaco aqui as falhas de mercado, que eu não vou tecer comentários de cada uma muito particular, porque eu acho que... Mas só rapidamente, né? O que é considerado falhas de mercado? Aquelas situações de alocação de recursos que não alcançam a eficiência, né, da forma como Pareto imaginou. Né? Uma situação eficiente quando você não consegue melhorar a qualidade de vida de alguém sem, com isso, retirar o bem-estar de uma outra pessoa. Então, isso acontece, ele chama de falhas de mercado. E por que isso acontece? Primeiro, pela existência dos chamados bens públicos puros, que talvez, eu acho que para o nosso bate-papo aqui hoje, falar sobre bens públicos puros e dos bens meritórios talvez seja suficiente. O que são bens públicos puros? Né? São aqueles bens que não são interessantes para o sistema de mercado ofertar, porque eles são não excludentes, eles são
não rivais, e por conta dessas características, eles são também indivisíveis, ou seja, você não vai ter como cobrar de cada pessoa que você fornecer esse bem um valor. E por que esse bem público é não excludente? Porque uma vez que você oferta para um, automaticamente você ofertou para todos. Você não pode excluir ninguém desse benefício. E se você não pode excluir ninguém, quem pagaria por esse bem? Se você pode usufruir dele de graça, o mercado não vai ter interesse nisso. Então, pronto. Isso é uma das características do bem público puro, a não exclusão. A outra característica é a não rivalidade, ou seja, na hora que você consome aquele bem, aquela quantidade que você consumiu não retira do outro indivíduo nenhuma parte, ou seja, não há rivalidade no consumo. Então, mais uma vez, a que o mercado ia se interessar por isso? E quais são os bens públicos, então, por natureza, que a gente vai dizer, olha, isso aqui é um bem público puro. A gente pode pensar aqui, por exemplo, na defesa nacional, na segurança pública, na iluminação pública e tantos outros que a gente vai poder pensar, né? Imagina se você vai criar um sistema de segurança que vale para ele, mas não vale para você. Não, isso aí, essa segurança, essa defesa nacional das nossas fronteiras, por exemplo, a soberania, a defesa da nossa soberania vai alcançar um determinado grupo, mas não alcança aquele outro. Então, por isso é chamado de um bem público puro, na sua pureza, na sua inteireza, somente o Estado poderia ofertar. E é uma necessidade da população, é uma necessidade da sociedade. Como deixa sem fornecer isso? Como fica sem fornecer? Não tem como, né? Então, ao lado dos bens públicos puros, que é considerada uma falha de mercado, porque o mercado não atua, há também a questão dos chamados bens meritórios. Bens meritórios não são bens públicos puros. Então, a gente vai chamar eles de bens meritórios, de bens semipúblicos, porque eles possuem esse tipo de bem, eles possuem característica de exclusão e de rivalidade. Ora, mas se eles têm essas características, por que o Estado também deve fornecer? Porque o consumo desses bens, que a gente chama de meritórios, eles não ficam, né, o benefício pelo seu consumo não fica restrito à pessoa que o consumiu. Ele gera o que a gente vai chamar aqui de externalidades e externalidades positivas. Então, qual é o exemplo, por exemplo, melhor que a gente pode trazer? Moradia, educação, saúde, né? Então, esses são bens que, a rigor, o mercado poderia dar conta de habitação, de educação, de saúde, né? Mas quem seria o usuário, o consumidor desse tipo de bem, né? Então, por conta disso, também é que é chamado o governo para poder corrigir essa distorção, porque bens como educação, saúde e habitação, se ficar exclusivamente na mão do agente privado, nós, né, parte da população vai ser privada do seu uso, por uma questão de não poder pagar, por exemplo, né? Então, aí, de novo, também o Estado é chamado para isso, mas isso no pensamento ligado à teoria de Keynes, porque se você for para o ideário liberal, ele vai condenar qualquer tentativa também nesse sentido. Então, a existência do governo, né, Jean Piaget, autores aí de finanças públicas do Brasil, a existência do governo é necessária por isso, para guiar, corrigir e complementar o sistema de governo, o sistema de mercado, porque o mercado sozinho não é capaz de desempenhar todas as funções econômicas, tá? Então, qual seria as funções do orçamento público dentro desse governo? O governo utiliza o orçamento finalmente para quê, né? Lá na minha
no conteúdo, eu falei que falaria sobre as dimensões, sobre as funções e a evolução conceitual do orçamento. Então, quando a gente fala em funções, as funções clássicas do orçamento, que também na literatura a gente vai encontrar como funções de governo, é a mesma coisa, seriam essas três: a função de alocar, né, que é o fornecimento dos bens públicos, principalmente aqueles bens públicos puros e os bens meritórios, né? A função distributiva, ou seja, o combate às desigualdades sociais mediante uma distribuição de renda que seja considerada justa pela sociedade, e esse justo aqui é muito complicado de se definir, não é à toa que a gente está enfrentando tantos problemas com a reforma tributária. E a função estabilizadora, que é uma função que o governo vai também utilizar mecanismo da sua política fiscal, monetária, para buscar um alto nível de emprego, a estabilidade dos preços e uma taxa apropriada de crescimento econômico. Desemprego, inflação, por exemplo, são considerados, se a gente olhar na lâmina anterior, está aqui, ó, ocorrência de desemprego e inflação como uma falha de mercado, onde o mercado também não tem interesse de atuar, ficando mais uma vez, né, isso como uma responsabilidade do governo, do Estado, mediante o orçamento. E para isso tem os mecanismos, né, a política fiscal, a política monetária, para isso operando às vezes de uma maneira mais restritiva, outras de uma forma mais expansionista, a depender do contexto. São instrumentos que o governo, uma equipe de economia, o ministério, eles têm que ter na mão para saber manipular, porque tudo isso aqui também tem o tempo e a hora de soltar e de apertar. É bem interessante quando a gente vê agora mesmo esse debate, né, que está tendo aí sobre os juros, né, a queda dos juros no Brasil. A gente vai ver muito, né, dessa política monetária. Isso está tudo em jogo. Qual é o momento exato para baixar essa taxa de juros? Será que já estamos efetivamente com os alicerces de que ela realmente possa descer a um patamar, pelo menos, né, menos absurdo? Então, são mecanismos que estão aí para serem utilizados para isso. Ou seja, fazer uma gestão, né, de um país, a gestão de um orçamento, envolvendo tantas questões, realmente não é coisa para qualquer amador, não. Tá? Então, o orçamento, se a gente for pegar um conceito, eu peguei esse conceito aqui porque é do Aliomar Balieiro, né? Baiano, foi secretário de Fazenda na Bahia, foi ministro do STF, dá gosto a gente lê a obra do professor Aliomar Balieiro. Ele vai dizer que é um ato que o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo por um certo período, né? Olha aqui a questão da democracia, né? De períodos, né? Do orçamento, em pormenor, porque tem que ser detalhado, e aqui é uma luta nossa no orçamento, porque cada vez mais se buscam, né, assim, situações que você possa obscurecer no que o governo está gastando. Então, o Poder Legislativo autoriza o Legislativo a realizar as despesas, né? Despesas para quê? Para o funcionamento dos serviços públicos, e a gente vai ver o fornecimento, né, dos bens públicos puros, por exemplo, do serviço de segurança, né, e os bens meritórios também, e também outros fins que sejam aí interessantes para a política econômica em geral do país. Além do que, claro, o Poder Legislativo também vai autorizar o governo, né, o Poder Executivo, a arrecadar as receitas que sejam criadas por lei. Então, aqui, lembrando que daquele conceito, se a gente fosse tirar aqui, né, e falar de dimensões do orçamento, que a gente vai falar logo após, a gente já vai vendo que no próprio conceito do professor Aliomar, a gente já vai vendo aqui dimensões do orçamento. Por exemplo, é um ato, é uma lei. Então, olha a dimensão jurídica, despesa e receita, olha a dimensão econômica, legislativo e poder executivo, olha a dimensão também da administração, da gestão. Então, a partir desse conceito, a gente também já vai identificando algumas dimensões do nosso orçamento. Então,
O orçamento ele começa nos seus primórdios, né, que vai lá pelo século XVIII, nascendo na Inglaterra, chamado de orçamento tradicional, ou seja, o orçamento que a gente também chama de clássico. Naquele momento que surge essa peça, né, essa necessidade de ter essa peça, a preocupação era com o que o governo estava gastando, então tinha um foco naquele momento no objeto do gasto, então é um bem público, não era bem essa preocupação, um bem meritório, isso é bom ou ruim para a sociedade, não era bem, né, o destino do bem que nos interessava naquele momento, mas simplesmente o quê. Então esse era o chamado orçamento tradicional, sem nenhuma preocupação com os objetivos econômicos e sociais. Então, até então, o orçamento estava sendo mais uma peça de controle, e aqui é uma dimensão importante do orçamento, porque desde o seu nascimento, ele nasce com uma preocupação de se criar controle sobre o governante, sobre o poder executivo. Tá? Então, vigorou no Brasil, e aqui no Brasil, esse modelo de orçamento tradicional, com foco no quê apenas, ele vigorou no Brasil até a Lei 6.420. Tá? E passa a ser um modelo de orçamento do tipo moderno, que a gente vai chamar também de programa, isso está muito na literatura, a partir da Lei 4.320. Aqui está digitado errado, viu? É 4.320, a Lei do Orçamento. Então, é a partir daí que se introduz a preocupação com o programa no Brasil, porque nos Estados Unidos já era desde a década de 50. Então, a partir daí, em vez do foco ser no objeto do gasto, sobre no que o governo está gastando, vai ser para que o governo está gastando, qual é a necessidade, com foco em quê, qual é o programa, né, quais são as metas, como está o planejamento. Então, tudo isso é introduzido no nosso ordenamento jurídico a partir da Lei 4.320. Mas, embora na lei desde 64, só vai começar a ter efetividade, gente, a partir da Constituição Federal de 88, que é nesse instrumento da CF 88, e que vão ser introduzidos, criados o PPA, né, o Planejamento Plurianual, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a LDO funcionando ali, por isso que ela aparece ali no meio, como uma forma de ligar o planejamento a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que, né, é onde realmente as políticas vão se concretizar. Embora a gente diga que foi a partir da CF de 88, né, que começa a ter efetividade, ele entra realmente em ação a partir da LRF, no ano 2000, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal vai obrigar, né, a vinculação entre esses três instrumentos. Então, o que é que está na LOA? O que é que vai entrar na LOA de 2024? O que na LDO de 2023 está previsto. E de onde veio da LDO 2023? Veio retirar as metas e prioridades, foram retiradas do PPA. Então, a questão do planejamento é que é o mais forte quando a gente fala aqui em orçamento-programa. Então, o orçamento em si, ele ainda não é uma disciplina, mas ele é objeto de estudo de várias outras disciplinas que ele comporta. Todas essas dimensões, vamos chamar de dimensões ou naturezas, né? A natureza política, a natureza econômica, a natureza administrativa, a natureza jurídica, a natureza contábil e a natureza financeira. Como eu falei com vocês, desde aquela definição lá do professor Aliomar Balieiro, a gente já identifica, né,
Então, a dimensão política está ali como resultado do processo da avaliação de demandas e de escolha entre as alternativas. Eu lembro muito, o tempo todo, orçamento é escolha, você decidir no que você vai investir. Então, quando acontece uma situação de contingenciamento, como a gente deve enfrentar aí por esses dias, né, há uma certa frustração de receita, talvez o governo precise fazer um contingenciamento, então aí a gente vai ver exatamente onde é que se corta. Né? Eu estava, os últimos anos, eu escrevi muito junto com a minha equipe do grupo de pesquisa, porque cada contingenciamento que acontecia, estava lá as universidades federais no bolo, cortando dinheiro das universidades, cortando dinheiro das universidades. Então, isso é escolha, o governo escolhe onde gastar. Né? E como está lá desde do título da nossa palestra, que o orçamento todo mundo quer, uma fatia, né? Então, cabe muito, né, aos grupos, né, que se mobilizam para investir e defender aquele bem público que ela quer, dentro da sociedade, preservar. Onde se preserva isso? Pela LDO. Então, se não quer que recurso da educação, que recurso da saúde seja contingenciado no caso de uma frustração de receita, onde é que você vai blindar? É na LDO. Se não blindou na LDO, certamente vai entrar aí no contingenciamento. Tá? A dimensão econômica, porque a gente se preocupa com as questões fiscais, as receitas, as despesas, o déficit, né? O déficit brasileiro, aí tá, a gente está vendo aí, existe, embora tivesse tido toda aquela preocupação lá desde o governo Temer com aquele teto de gastos, que, claro, tem suas críticas, a gente pode também fazer críticas em relação a isso, mas a gente vê que, ao fim e ao cabo, aquele teto pouco tem sido respeitado. Né? Cada dia aí entra uma emenda constitucional chamada de fura-teto. Então, fura-teto para isso, fura-teto para aquilo, fura-teto para aquilo outro, e esse é o orçamento como a gente vive no Brasil. É jurídico, já falei isso, a lei ordinária, a lei de diretrizes orçamentárias, o PPA e a LOA, que é o orçamento por si mesmo, né? É uma lei, é tudo mediante lei. Tá? Então, sua dimensão jurídica, administrativa, porque revela ali o plano das realizações da administração pública, financeira, porque antecipação, né, os fluxos da arrecadação e de pagamento, e a gente pode acompanhar isso, né? Desde a LRF, a gente tem muita informação disponível aí nos sites governamentais, no portal da transparência, audiências públicas, né? Então, isso aí a gente pode acompanhar, fluxo de arrecadação, de pagamento. Se não acompanhamos, é por culpa nossa, mas instrumentos nós hoje já temos bastantes, claro que pode melhorar. E também a dimensão contábil, né? Porque interessa sempre o resultado patrimonial e global da ação. Então, o que é que eu vou deixar aqui para a gente pensando, né? Se orçamento, Estado e governo estão imbricados, são conceitos interconectados. Quando a gente pensa no Brasil como Estado, a gente vai buscar os seus objetivos dentro da própria Constituição Federal. Então, de que forma que o Brasil busca realizar esse bem coletivo, né? Para a criação do Estado é o bem coletivo, e o bem coletivo feito mediante quê? Então, aqui no artigo 3º da nossa Constituição, a gente vai encontrar lindamente lá escrito, né, para mim a Constituição mais linda que pode existir, é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos. Olha aqui, o bem coletivo. Né? Desde quando a gente estuda os teóricos mais antigos, século XVI, século XVII, está lá falando do bem coletivo. E está aqui na nossa Constituição, promover o bem de todos, principalmente sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e quaisquer outras formas de discriminação. Não sei porquê, desde 1988 estamos falando nisso, e essas coisas ainda de preconceito e discriminação ainda nos chocam. Né? Não devia ser assim. Então, aqui eu trago a imagem ali do nosso saudoso, né, Ulisses Guimarães,
falando a respeito promulgando a Constituição. A gente sabe que essa Constituição foi alvo de muitas disputas, né? Mas é a partir dela que muita coisa se modificou no Brasil e continua a se modificar. Então, orçamento realmente é escolha, né? Todos reivindicam, né? Então, quando a gente vê, lembrando de novo a frase de Vitor Hugo, né? Todos os grupos, né? Todos os poderes de Estado, todas as entidades representativas, não sobra um que não reivindique parcela do orçamento, né? Todos com propostas de novos programas, expansão de atividades. Em suma, orçamento público é resultado de um grande número de decisões. Qual é a nossa preocupação? Porque essas decisões vão ser sempre apoiadas em juízo. Algumas em juízo de fato, outras em juízos valorativos. Né? Então, esse é o debate que se faz, é o debate da democracia, é o debate na política. Então, qual é a questão que fica nisso? Como é que a gente pode pensar o Brasil ao longo desse período todo que temos acompanhado o nosso orçamento? Ou, se quiséssemos, a partir da Constituição de 88, já que é o nosso marco na democracia, ou, se quiséssemos ainda, a partir da LRF, que é o que toca mais diretamente a nossa questão orçamentária. Se a gente pergunta assim, como os governos têm usado o orçamento para atender os objetivos da nossa República Federativa, que estão lá expressamente colocados na Constituição Federal de 88. Que Estado é esse que foi criado para nos dar segurança, estabilidade, assegurar a propriedade e que sequer, né, a gente vai discutir políticas sociais, bens meritórios, mas será que a gente já está tendo o mínimo, pelo menos, né? As últimas notícias que têm sido divulgadas, por exemplo, a respeito de violência, são assustadoras. No Brasil, na Bahia também, em particular na Bahia, temos várias cidades no topo das mais violentas, ou seja, a própria segurança, né, nossa, que Hobbes teve tanto cuidado lá no século XVII de teorizar, o Locke, todos eles a gente ainda não teve assegurada por esse Estado no Brasil. Né? Essa questão que eu deixo com vocês, agradeço pela atenção e peço, indico que acompanhe o orçamento público. Toda hora está na televisão, se você abre a porta de casa, você tem uma questão de orçamento para pensar e que a gente possa viver, né, esse tema como ele realmente merece ser vivido, uma vez que toca pessoalmente na vida de cada um de nós. E aí agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Né? Você vai ver que não é culpa da LRF. Então, eu fico com você também. Acho que ela vem sofrendo, né, ataques, inclusive quando ela fez 21 anos, a gente promoveu uma live lá no OFIP com uma secretária de Fazenda de Goiás, a Celine Gomes. Ela trabalhou na confecção da LRF, uma autoridade no país a respeito do assunto, e ela também falava da necessidade dos mecanismos de controle para o cumprimento da LRF. Não adianta a LRF estar daquela forma, por exemplo, e os governos, de vez em quando, estão tentando burlar. Então, são situações que realmente a gente tem que verificar. Quanto às emendas, né, os recursos, né, que podem vir, parece que tem um percentual que tem que ser aplicado na saúde, tem que ver exatamente como está lá na emenda constitucional que previu esses repasses. Mas é essa situação mesmo que a gente precisa controlar. Mas que a LRF é uma coisa que eu gosto muito de deixar claro, é que a LRF sempre veio com o objetivo de criar o superávit primário. A gente não esqueça, né, do descalabro que foi as nossas contas públicas por longo tempo. E, aliás, a responsabilidade fiscal chegou até pegar, porque foi motivo, inclusive, claro, que é uma decisão também política, né, porque
resultou inclusive no impeachment de um presidente da República, questão relacionada à lei de responsabilidade fiscal. Foi naquilo que o político se segurou para provocar o impeachment, que aconteceu, que nós vivemos o último aí pelo menos o último, porque tivemos 2 já, né? Mas é isso. Isso. Vou pedir aos colegas que formularem perguntas, que antes de formular a pergunta, diga o nome completo, né? Para ficar gravado. Porque às vezes as pessoas podem não conhecer o colega, então diga o nome completo e formula a pergunta. Boa tarde, professora. Tudo bem? Eu sou Luiz Carlos. A questão orçamentária, a senhora tem citado aí, inclusive, com muita propriedade. Eu não vejo problema nas questões legais. Eu acho que a lei de responsabilidade fiscal, quando ela veio trazendo muita esperança para mudar a questão da área pública. Mas, assim como as demais leis, o problema não está em si na lei, está sim na sua aplicabilidade, está sim em punir quando ela é desobedecida. E dentro do sistema político, e todos nós aqui sabemos, essa complexidade e como funciona na prática, por mais que as leis demonstram as coisas muito belas, boas para serem executadas, a prática não é assim. Tanto nível estadual, municipal, federal. Quando a senhora disse que a sociedade deveria participar, deve sim, como em todos os tipos de situações que traz, sobretudo, aquilo que vai interferir na vida das pessoas. E o orçamento é um instrumento que tem essa ligação direta. Por que eu digo isso, professora? O que é que nós vemos na prática? Nós temos câmaras que às vezes dificultam o orçamento para não negociação de flexibilidade, receber algo em troca. Nós temos órgãos julgadores que são colocados por pessoas que serão julgadas. Ou seja, na prática, se a gente pega aqui, por exemplo, a nossa realidade, o Estado da Bahia, e vamos lá no Tribunal de Contas dos municípios, e vamos ver as contas que são reprovadas, com ressalvas, sem ressalvas. Por trás daquelas decisões, ela tem decisões políticas. Isso vale tanto para o Estado, tanto para a União. Quando a gente vê emendas, esse jogo de emendas de interesse, ou seja, o que eu quero, dentro desse estudo da senhora, se vê alguma salvação para que a gente fuja desse sistema corrupto, e corruptor. Porque o povo, quando a gente chama para uma audiência pública para debater um orçamento, não comparece, não vai. E se forem, não vão entender nada do que está sendo dito. Nós que temos um pouco de conhecimento, infelizmente, a gente se sente muito insignificante para ver essas mazelas, esses absurdos que acontecem no nosso país. Portanto, eu quero saber da senhora, a pergunta, dizer, dentro deste estudo, o que é que se vê? Porque não quero discutir sobre lei, porque as leis estão aí, são muito bem, se fosse aplicada seria uma maravilha, mas quem pode mudar isso quando o executivo não a cumpre, câmeras, faz jogo. Então, até para, às vezes, o Tribunal de Contas, por exemplo, ele reprova uma conta, mas é apenas, ele não pode fazer nada, porque isso tem que passar para a Câmara Municipal. É apenas, a palavra, acho que é sugestivo, não não é indicativo, não. Eles fazem um relatório, reprovam a conta, mas ela só poderá ser feita alguma coisa caso a Câmara lá, então, ela pode caçar até o mandato de um prefeito. Mas isso é tudo um jogo político, que na prática isso não funciona.
porque aí é um momento de toma lá da cá. Então, resumindo a pergunta, dentro desse estudo da senhora, que a gente não pode ocultar nem falar que isso não existe, mas a prática não funciona nada do que está nas leis, porque as coisas são realmente nesse sistema corrupto e corruptor que a gente vive. Dentro desse estudo, existe alguma possibilidade, o que é que pode nós mortais fazermos alguma coisa? O que a senhora pensa a respeito disso? Pongando na pergunta aí do colega, assim, resumidamente, né, acho que ele quer saber assim, quais são as instâncias de decisão, seja Tribunal de Contas, seja Poder Legislativo, que podem inabilitar um governante, governador, presidente, ou qualquer gestor público, a exercer a atividade pública, né? As instâncias decisórias e, consequentemente, também, claro que as instâncias decisórias não são únicas, existe a possibilidade de recursos, mas qual é a última instância que pode inabilitar alguém no município, no Estado e na União para o exercício da função pública? Em linhas gerais, acho que ele está perguntando isso também. Luiz, o que é que eu posso dizer para ti? O Brasil, as decisões das nossas cortes, né, muitas vezes nos surpreende. A gente tem, sim, né, evoluído desde a LRF, desde a Constituição, Ministério Público, Tribunais de Contas, controle social, mas tudo isso aí, na verdade, eles batem, né, travam na questão da política, porque a decisão, ao fim e ao cabo, é da política. Inclusive, né, no sentido, se a gente for buscar também a questão das eleições, né? Por que a gente vota, né, vai lá que um candidato possa ser conhecido na comunidade como uma pessoa que pratica coisas erradas, mas, no entanto, independente de ter sido ou não impedido por um tribunal de contas, e por que a gente vota nesse indivíduo? Né? Por questões de atendimento particulares, clientelistas, favorecimento pessoal. Então, entra uma questão aí toda de uma sociedade que a gente quer resolver, mas não se sabe como, e a gente ainda enfrenta, você lembrou muito bem, a questão dos tribunais de contas, muitos deles aparelhados por conselheiros nomeados. Isso acontece, não é só na Bahia, gente, isso é no Brasil todo. Eu não gosto de particularizar Estado X, Y, partido A, B e C, não. Porque a gente, quando olha uma linha do tempo, e quando a gente olha geograficamente, e quando a gente olha politicamente por partido, você vai encontrar práticas semelhantes em todos os lados. Então, não nos parece que isso é uma coisa típica do Nordeste ou do Sul, do partido de direita ou do partido de esquerda, mas parece que tem uma coisa na sociedade que a gente ainda precisa realmente extirpar. Tivemos avanços? Tivemos. Olha a lei da ficha limpa. Olha quanta luta para essa ficha limpa entrar em vigor. Quer dizer, foi necessário um agente de fora, que é a lei, retirar um camarada da disputa política por estar envolvido em contas que foram rejeitadas ou situações de corrupção, porque se ele vai para a disputa eleitoral, corre o risco de ser eleito. Né? Então, a lei tem que tirar, porque senão a gente coloca. Né? A gente teve vários aí ao longo dos anos, até antes da lei da ficha limpa, situações dessa natureza. E aí você fala de novo, né, sobre essa punição. Aí a gente vai cair em um conceito, Luiz, que a gente ainda sequer tem tradução direta para o português, que é a chamada accountability. Né? Desde quando se discute esse termo, a gente não consegue traduzir, porque esse conceito ele engloba transparência, informação, justificação, prestação de contas, até responsabilização. E essa responsabilização ainda tem que se dar em nível reputacional, que é no momento em que todos começam a saber de que as coisas na gestão não estavam andando corretamente.
tem que acontecer na esfera eleitoral, porque a pessoa que comete um crime contra as finanças públicas, ele deve ser afastado das eleições. Tem que haver a responsabilização no nível civil, porque se você subtraiu do poder da sociedade por meio aí das contas públicas, você deve ressarcir. E ainda tem a responsabilização criminal, que se for situação de cadeia, que vá para a cadeia. Mas no Brasil, essa accountability, né, ainda não se realiza em plenitude. Infelizmente, é um desafio aí. O que é que a gente pode fazer como sociedade? O que é que a gente pode fazer como professor, como auditor? No nível onde a gente atua, tentar se envolver com estudos, com participação, para que a gente possa contribuir para uma mudança. Porque o que a gente vê, conselhos, né, os conselhos instituídos aí para fiscalizar as contas, a maioria, todos eles sendo, diria assim, capturados, né, dominados por quem nomeiam. Então, na verdade, não faz nenhuma fiscalização. A gente vai olhar para as eleições, a gente vê o que vê a cada ano, né, em nível federal, estadual, municipal, seja lá o que for. Então, é uma questão também de cultura. Eu não responsabilizo a cultura totalmente, mas a cultura também tem um papel nisso. Então, é uma situação institucional e também cultural que a gente tem que enfrentar. E que ainda demora. Isso é para muitas gerações ainda para frente, para a gente ver uma mudança realmente efetiva, substantiva, como o nosso país precisa. É isso. Estabelecemos? Não sei se o pessoal voltou, né? Porque demorou um pouquinho. Mas eu estou colocando aqui que o evento, o evento ao vivo terminou, o chat não está mais disponível. Foi o que falaram, né? Eu tentei colocar uma... acertou em outro... Esse link aqui não vale mais, né? Que eu vou ter que... Dá para você escrever aí, Domícia, que tá gravado, que eventualmente quem não assistiu a parte que houve a queda da internet vai estar disponível. E aí as pessoas ingressaram, né? Então acompanha aí. Tem perguntas? Temos perguntas? A audiência tem alguma pergunta ainda? O pessoal aqui da audiência? Sim. Ademilson, né? Fale o seu nome completo, Ademilson, para ficar na gravação. Ademilson Barnabé da Silva. Inicialmente eu queria parabenizar a palestra de nossa amiga Ana Rita. Já convivemos em outros tempos, fizemos um curso juntos. É um prazer revê-la e parabenizar por uma palestra tão completa, digamos assim, sobre a matéria. Bom, eu queria fazer uma pergunta e antes disso, só aproveitando aí o gancho do que foi falado sobre LRF, acho que todo mundo já sabe, né? Que houve uma mudança na lei de improbidade administrativa, não sei se início desse ano ou no ano passado, em que o gestor público ele só pode ser condenado se das investigações resultar que ele praticou a ilegalidade com dolo, ou seja, ele teve a intenção deliberada de alguma forma fazer alguma maracutaia, né? Quer dizer, isso é totalmente subjetivo, né? Porque você provar que houve um dolo é de uma complexidade muito grande. Então, eu me lembro até no nosso processo que o Ministério do CET, que o Ministério Público estava tentando obrigar o gestor a atender a decisão judicial. O processo foi arquivado em função da mudança da lei de improbidade administrativa, que a partir daí não ficou configurado que houve dolo. Ele simplesmente não quer pagar e não vai pagar e empurra com a barriga e a decisão judicial fica sem cumprir porque o Ministério Público, à luz da nova lei de probidade administrativa, e está lá, realmente eles fizeram a lei para se proteger, como não está caracterizado que houve dolo, o processo simplesmente foi arquivado. Minha pergunta é o seguinte, considerando sua capacidade técnica, né, e atualizada sobre o assunto,
qual a sua opinião sobre esse arcabouço fiscal que está sendo discutido aí, que vai substituir a lei do teto, né, do limite do teto, que a gente sabe que não foi a melhor solução, foi boa enquanto teve sua eficácia. Infelizmente, o mundo passou por turbulência, né, pandemia, guerra, e se aproveita disso aí e fura mais ainda o teto, né? Então, qual a sua opinião sobre esse novo arcabouço fiscal que está sendo aí, já foi aprovado na Câmara e está aí ainda aguardando o Senado Federal? Muito obrigado, então. Uma alegria encontrar vocês aqui. Eu fico olhando aqui Marcão, Josimar, César, Barnabé, Josias, né? Que alegria encontrar meus colegas aqui nessa tarde discutindo esse assunto. Meu amigo, tanto o arcabouço fiscal quanto a reforma tributária, né? A gente ainda carece, né, de mais informações, de mais discussões, porque está tudo ainda muito nebuloso. O teto de gastos, né, que o governo Temer criou, estava previsto uma revisão daqui a mais 3 anos, né, porque ele foi criado em 2016 e deveria ser reavaliado a questão em 2026. Já estamos perto mesmo. Né, então, talvez vale realmente a pena repensar ali algumas questões que podem ser melhoradas, né? Porque de 2016 para cá, a gente já tem experiência do que o teto de gastos provocou, não de bom até agora, e no que ele precisa corrigir. Acho que vai ser uma antecipação, né, do que foi o previsto inicialmente. A mesma coisa para a reforma tributária. Até antecipando, porque geralmente, eu digo, o primeiro semestre foi da reforma, o segundo é do arcabouço, mas a gente vai ter que se debruçar sobre isso. A reforma, por exemplo, né, quanta dúvida está na cabeça de todo mundo. O IAF, inclusive, tem feito, eu tenho acompanhado os boletins do IAF, estudos interessantes, né, discutindo a questão. O Marco tem ido, inclusive, à imprensa, se posicionado, mostrando a importância do Instituto dos Auditores Fiscais nessa questão que mexe realmente com cada um de nós. Mas está tudo ainda muito obscuro, até para a gente dar uma opinião. O que é consenso é de que precisava mudar alguma coisa. O que é consenso é que o nosso sistema tributário é injusto, né? Porque é calcado em impostos que a gente considera regressivos porque sobre o consumo. É mais nesse sentido. Agora, o volume, né, onde vão mexer? Porque quando a gente estuda, né, desde quando eu estudo tributos, que a gente diz, o sistema é injusto, é regressivo, é isso e aquilo, então bora mudar. Só que a gente ainda continua com medo de que essa mudança realmente não venha para dentro daquilo que o John Rawls fala, dentro do que a própria Constituição Federal prevê, ela realmente não possa ser que não aconteça com esse objetivo, né, de redução das desigualdades sociais e regionais. Mas eu acho que está muito cedo para a gente dizer, olha, é isso efetivamente que tem que ser feito, ou isso que realmente não vai dar certo. Ainda temos a discussão que vai passar pelo Senado, né? E muitas outras coisas dependerão de regulamentações em leis, inclusive leis complementares e leis ordinárias. Então, isso ainda vai gerar muitos ciclos de palestras aqui com o grupo do IAF. Tem muita coisa para rolar aí embaixo dessa ponte. Então, é isso que eu posso te dizer nesse momento. E exatamente sobre esse tema, reforma tributária, o nosso presidente Marcos está lá na Assembleia Legislativa, né? Ele não veio hoje aqui exatamente por isso, que ele está tentando fazer, estamos tentando, vamos falar o IAF como um todo, ele foi lá nos representar, tentando fazer uma parceria com a Assembleia Legislativa para fazermos o primeiro seminário aqui da Bahia de reforma tributária em parceria com a Assembleia Legislativa, né? Inclusive, vamos tentar trazer um parlamentar de peso, eu falo peso político, peso que tenha proeminência lá no Senado Federal,
para falar sobre reforma tributária aqui para nós, né? E outras pessoas também das entidades representativas de classe, dos auditores fiscais. Porque o tema reforma tributária, como disse Ana Rita aqui, tem ainda várias etapas a serem executadas, né? A primeira etapa foi a Câmara dos Deputados, e o que se vislumbra aqui no Senado Federal, muitas coisas vão ser alteradas. E, consequentemente, por conta dessas alterações, o projeto vai voltar para a Câmara para ser novamente discutido, né? E as leis complementares, são muitas leis complementares, inclusive leis complementares que vão tratar da nossa carreira de auditor fiscal. Pastor, aproveitando, então, é um pouco fora do tema de orçamento, mas é que você no assunto. Falamos de orçamento público, falamos da mudança da estrutura tributária nacional, ou arcabouço fiscal, e automaticamente estamos falando da nova função do auditor fiscal no contexto do Brasil. Até a presente data, nós não temos o auditor fiscal como carreira exclusiva de Estado. Nessa situação nova, temos alguma previsão já de como vai ficar o auditor fiscal no contexto de carreira exclusiva de Estado? Já estamos desenvolvendo alguma coisa, já temos alguma perspectiva para isso, porque é uma carreira importante, é uma carreira primordial, é uma coisa que a gente já vem buscando há algum tempo e não conseguimos atender o objetivo. Ou seja, hoje nós ainda não somos uma carreira exclusiva de Estado. Como é que estão esses estudos e esse desenvolvimento de trabalho em busca dessa... Bem, eu não sei se o pessoal da internet aí acompanhou a pergunta de Predão, que ele fez... ele fez uma pergunta, vou resumir, ele fez uma pergunta em torno se na reforma tributária a nossa carreira está sendo lá contemplada de alguma forma, se tem regras que estão nos contemplando e tornando a nossa carreira típica de Estado, né? Ó, quem está trabalhando fortemente na questão lá no Congresso Nacional é a nossa entidade nacional, a FEBRAFIT. Mas a FEBRAFIT não trabalha sozinha, trabalha com a ação também das entidades locais. O IAF está lá presente na FEBRAFIT, eu mesmo faço parte da comissão técnica que discute reforma tributária, Marcos faz parte da diretoria da FEBRAFIT, então estamos interagindo permanentemente com a FEBRAFIT, no sentido de levar todas essas demandas da carreira de auditor fiscal, no caso da Bahia, né, que são demandas nacionais, não são só nossas, são de todas as unidades federadas. Em relação ao que, de forma mais específica, o que... Está dando problema aqui. O que você perguntou, no texto que foi aprovado na Câmara, passou lá a LOAT, a lei orgânica para ser tratada em lei complementar. A Constituição apenas previu que as carreiras da administração tributária, não falou auditor fiscal, falou administração tributária, que envolve auditor fiscal, envolve também procuradores estaduais, né, que trabalham na área tributária. Então, essas carreiras terão uma lei específica, uma lei complementar específica, nacional, a regular as atividades, quanto às prerrogativas, quanto às funções, quanto às garantias. Isso já está lá na PEC. O que nós estamos lutando agora, e estava na nossa proposta da FEBRAFIT, e que não passou na Câmara, e vamos tentar emplacar no Senado Federal, é o teto único, o teto igual para todos os integrantes da carreira, típicas das carreiras da administração tributária. E isso vamos tentar emplacar no Senado, né? O governo resistiu da gente colocar isso. Quando eu falo governo, eu falo legislativo e executivo, entendendo que essa matéria era uma matéria típica de reforma administrativa e não de reforma tributária. Mas nós estamos insistindo em colocar o teto único, que seria o teto do Supremo Tribunal Federal, que é o teto dos auditores da Receita Federal. Então, mas tem outras questões muito importantes de reforma tributária que nós vamos ter que discutir de forma mais detalhada e que terão repercussão na nossa carreira, né? E isso vai ser discutido no nosso seminário. Vou entrar em detalhes aqui, porque são muitas questões que têm repercussão na nossa carreira. Só para citar uma, a criação do Conselho Federativo do IBS, né, na qual a fiscalização agora não vai ser mais individualizada. Cada estado vai fazer sua fiscalização separado. Vai ter que passar pelo Conselho Federativo. Consequentemente,
esse gerenciamento das ações fiscais no IBS vai ter uma outra diretriz diferente da atual, né? E isso, com certeza, vai ter repercussão na nossa carreira, né? Então, precisamos estar atentos, acompanhando, e tudo isso regulado por lei complementar. Então, como disse a Ana Rita aqui, está na Constituição, mas o desenho mesmo da reforma tributária vai quase todo para a lei complementar. E a lei complementar, como vocês sabem, não tem o mesmo quórum de aprovação de uma emenda constitucional. O quórum de aprovação é bem inferior e muito mais fácil de ser aprovado. Por isso que temos que estar mobilizados, atentos, acompanhando. E acho importante que os colegas se mobilizem para esse seminário do dia 17. Em princípio, vai ser dia 17 de agosto, né? Para nós estarmos debatendo exatamente essa questão. E o IAF tem trabalhado fortemente em divulgar todos os pontos da reforma tributária, está no nosso site, né? Está nas redes sociais, todas as nossas opiniões, as nossas sugestões, as nossas provocações. E o que nós queremos é que os colegas se empenhem mais. Eu tenho percebido que, às vezes, os colegas não estão acompanhando muito e, às vezes, tem uma posição muito resistente à reforma tributária e não adianta a gente ter essa posição de ser contra por querer ser contra. Porque a gente tem que aproveitar e navegar na onda, né? Surfar na onda. Porque se a gente não entrar nessa onda, ela vai passar por cima da gente. O que tem que tentar tirar proveito dessa onda de alguma forma. Eu acho que é mobilizando a categoria e mostrando a nossa importância. Então é isso. Agora, como não há mais perguntas aí da plateia, eu também não estou identificando aqui nenhuma pergunta dos internautas, eu vou fazer apenas alguns comentários aqui em relação à sua palestra, né? Marcelo Moreira, por exemplo, parabenizou a colega professora, estudiosa, Ana Rita, pela palestra. Josias, que está aqui, acho que ele colocou uma mensagem: excelente aula sobre o orçamento público, conteúdo de alto nível. Joaquim Bahia, parabenizar a querida amiga e professora Ana Rita, orgulho de ter como colega profissional como você. Então, são vários comentários dos colegas e amigos, amigos seus lá de feira, inclusive. Muito bem. O que eu queria, para encerrar, Ana Rita, é ouvir de você um pouco do que é feito no seu grupo de estudos, né, o que vocês fazem lá no dia a dia, a rotina de vocês, e como nós poderíamos estabelecer uma parceria com o IAF. Não sei se tem alguma formalidade para se chegar a isso, né? Porque essa questão do gasto público, do orçamento público, é de suma importância que nós, auditores, tenhamos domínio sobre isso, até porque isso está na nossa competência dentro da Secretaria da Fazenda, né? Nem todos estão envolvidos com isso, mas grande parte dos nossos colegas estão envolvidos com essa questão do orçamento público, do controle do gasto. E é, inclusive, uma pauta que o secretário, toda vez que a gente se reúne com o secretário Manuel Vitória, ele só fala de gasto público. Ele nunca fala de receita, ele só fala de gasto. É interessante isso. Geralmente os secretários de Fazenda gostam de falar de ganho, de receita. Quanto é que eu aumento minha arrecadação? Ele fala mais de gasto. Mas acho que é importante a gente ter essa dimensão do gasto público, do gerenciamento, do acompanhamento, do controle do gasto público, né? E eu queria saber de você como é que o seu grupo lá de estudos, a sua entidade, como é que ela trabalha no dia a dia e como a gente pode formalizar essa parceria, né? Pesado. Então, gente, eu sou líder de um grupo de pesquisa lá da Universidade Federal da Bahia. Como Tolstói leu no início, ele é cadastrado na plataforma do CNPq, isso é muito importante, né? O grupo teve o cadastro na plataforma, e é um grupo de professores diversos, tem aqui da Bahia, comigo, e também tem de outros estados, né, da Universidade de Santa Catarina, Estadual de Santa Catarina. A gente tem lá o professor Raup, a professora Elaine Menezes, tem a professora Denise, que é daqui de Salvador, mas agora está na Federal Fluminense. Augusto Monteiro também está conosco lá no grupo de pesquisa. Então, na verdade, o nosso tema é orçamento e finanças públicas. Então, ultimamente a gente fez alguns estudos, principalmente a questão do orçamento na época dos contingenciamentos, né? Então, a gente foi acompanhando principalmente as verbas para as universidades. A questão de transparência nos interessa muito, né? A gente tem pesquisado muito a respeito de transparência, acompanhamos as receitas, fizemos alguns trabalhos publicados em congressos, em revistas,
a respeito do comportamento das receitas durante a pandemia, né? Fizemos também esse estudo dos impostos, o comportamento dos impostos de consumo. Nós fizemos também estudos a respeito disso. Então, são questões dessa natureza. Como orçamento, né? Como a gente viu ali, ele tem várias dimensões. Então, não existe um escopo assim tão fechado, dizer, olha, isso aqui não interessa. Porque, no fim das contas, a coisa acaba respingando também lá no orçamento. Então, a nossa linha de pesquisa é essa, é ampla, é aberta, né, a participação, inclusive, acho muito interessante que a gente pense em formas de, talvez, firmar mesmo uma parceria com o IAF e o OFIP, porque a gente pode desenvolver trabalhos em conjunto, pesquisas em conjunto, que pode realmente fazer tem impacto. Eu sou muito de pesquisas pragmáticas, eu gosto muito de pesquisas que vão realmente impactar na sociedade, né? Tivemos uns artigos, inclusive, né, foi bem interessante, falando sobre propostas de alocação de recursos no orçamento. A gente utilizou o referencial do Guerreiro Ramos, né, sociólogo famoso, nosso aqui da Bahia, que de Santa Amaro, né? Morreu nos Estados Unidos, mas uma pessoa que deu muitas contribuições para se pensar também orçamento. Esse artigo, inclusive, ganhou o prêmio de melhor lá no Congresso. Recentemente fizemos um também falando a respeito da utilização de tecnologias digitais no orçamento público, né? Então também foi um artigo também que foi escolhido como o melhor do GT, está agora publicado na revista da CGU, ou seja, a gente vai dando as nossas contribuições, e dentro aqui com vocês, colegas e colegas do IAF, eu acho que tem muitos trabalhos que a gente pode desenvolver, trabalhos inclusive mais específicos, mais focados para a nossa realidade, para o nosso interesse. Na verdade, é só começar. Não é uma área que atraia muito. Eu tenho dificuldade, Domícia sabe, foi minha aluna, eu tenho dificuldade de atrair estudantes para a área de orçamento, né? O pessoal vê orçamento como aquele monstro, aquela coisa muito complexa, muito difícil, e de fato mas à medida que você vai se aproximando, se familiarizando, você vai ver que vai entender mais a sua importância e vai saber que ele pode realmente ser desmistificado quanto a essa questão. Enfim, a gente começar a trabalhar, Tolstói, marcar um dia um encontro e pensar, quem sabe, apresentar já uma pesquisa, né, obter recursos, inclusive, para que se bote essa pesquisa em andamento, porque pesquisa, tudo bem, eu sou professora e vivo na pesquisa, mas na hora que você precisa de uma mão de obra, uma pessoa para operar, talvez criar um sistema, alguma coisa, aí você também às vezes precisa do recurso e não dá para ser apenas, né, financiado por professores. Então a gente vai pensar em parcerias sim. Grande abraço, muito obrigada, viu, pela disposição de trabalhar conosco. Agradecer muito a Ana Rita pela palestra, muito didática, né? Ela, com leveza, ela passou um assunto que não é tão fácil. Eu sei que não é fácil, porque apesar, eu não sou um profundo conhecedor da matéria, trabalho mais com a parte tributária, mas eu sei que ela tem essa expertise, ela tem essa facilidade de transmitir um assunto que, para muitos, é um desafio, né? Então, agradecer muito a Ana Rita pela sua palestra, né? Pela sua doação aqui para nós. Você vai ganhar um brinde também, vai ganhar um presentinho aqui, um mimo do IAF, né? E dizer aos colegas que nós vamos, no encerramento aqui, tem um coffee break de encerramento aí fora, e aí podemos aí, conversar, fazer um bate-papo, e conversar e desfrutar um pouco aqui da presença da nossa palestrante, né? Quem quiser conversar mais alguma coisa, o coffee break é uma boa oportunidade, e você está convidada para o nosso coffee break. Então, agradecendo a todos, e declaro encerrada a nossa atividade de hoje. Um abraço a todos.